Olá, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Estão tudo bem? Que bom, comigo também está tudo bem, graças a Deus. Tá, estamos aqui agora então para a gente poder fazer uma aula mais completa sobre o assunto concordância verbal, tá bom? Vou procurar explicar de forma bem clara e simples que eu não tenho esperança de terminar esse assunto hoje nesta aula, tá, pessoal? Porque concordância verbal é o assunto relacionado a verbo, talvez o mais importante. Seria utopia eu querer falar tudo que tem que falar sobre concordância numa única aula. Não tem como, tá? Para isso eu peguei e estou selecionando aqui alguns textos que já foram dados para vocês em aulas anteriores, que estão lá na nossa sala de aula. Sala de aula antiga nós tínhamos tratado já do assunto concordância verbal, lá nessas datas aqui, ó. No dia 8 de junho eu dei uma aula sobre verbos, definição e uso. Depois eu dei uma aula sobre morfossintaxe verbal, que eu vou entrar nesse assunto de novo na aula de hoje. E depois eu dei uma aula sobre adequação de verbos no dia 26 de junho. Tá? Então, se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem ainda entrar na sala de aula antiga e ver o detalhe, né, mais profundo desses assuntos, caso tu não tenha acompanhado, nessas aulas dessas datas aqui, que estão lá na nossa sala de aula antiga, tá bom? Mas, para facilitar, né, eu vou retomar alguns trechos desses textos que foram colocados nas aulas anteriores aqui nessa aula de hoje, tá? Então eu fiz um compilado do que tinha de mais importante das aulas anteriores, que eu achei que era necessário para compreender o assunto de hoje, e coloquei aqui nessa folha para que vocês não precisem estar voltando lá, mas se quiser voltar lá, pode voltar, não tem problema nenhum, tá bom? Lembrando que na aula anterior, né, imediatamente anterior a esta, nós já estávamos tratando do assunto regência verbal, tá? Aqui então no dia 8 de junho nós vimos, né, para fim de conhecimentos, relembrarmos que verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Voz, como assim voz, Leandro? O que é voz? Voz do verbo. Nós temos duas vozes verbais, tá? Para quem não lembra, a voz ativa, tá? Barra voz passiva. Tá? É uma coisa bem simples, não vou entrar nesse assunto aqui hoje, mas só para dizer para vocês que voz ativa é quando o sujeito pratica ação e voz passiva é quando o sujeito sofre ação. Por exemplo, o Leandro comeu o boi. Está na voz ativa. Tá? Se eu botar o verbo no particípio e disser assim, ó, o boi foi comido pelo Leandro, daí o verbo está na voz passiva. Tá? Então, comido é na voz passiva e comeu está na voz ativa. É mais uma questão mais conceitual aqui do que pragmática, tá, pessoal? Todo mundo sabe disso. Voz ativa e voz passiva. Ativa quem faz a ação e passiva quem sofre a ação. Tá? São as vozes verbais. Vamos entrar mais a fundo na parte da conjugação do verbo. Depois, nesse mesmo dia, aqui no dia 8 de junho, eu tinha deixado uma atividade para vocês. Né? Eu deixei um texto para que vocês identificassem os verbos num texto do Pedro Bial, que eu achei bastante interessante. Tá? Muitos fizeram as atividades, outros não fizeram. Tá? Mas é isso aqui. Tu pode retomar lá e dar uma olhada. Eu deixei só para identificar o que é verbo e o que não é. Essa aqui era uma parte mais conceitual da nossa aula, a fim de que vocês soubessem identificar os verbos, tá bom? Depois, mais adiante, na aula do dia 19 de junho, eu considerei mais importante essa aula, por causa que aqui nós tratamos mais da parte de concordância mesmo, né? E a frase que eu achei importante, que eu tinha colocado nesta aula, era esta aqui, ó, os princípios de conjugação e concordância dos verbos. Bem, mas como primeiro devemos entender o que é essa tal de morfossintaxe e também o que é concordância? Por quê? Porque não tem como tu falar de concordância sem falar de morfossintaxe. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Porque para conjugar um verbo, tu precisa mudar a forma desse verbo. Tu precisa manipular ele, mais naturalmente o sufixo do verbo, que seriam as desinências verbais, famosas desinências verbais que tu estudou lá na 7ª série. Tá? Então esse assunto aqui é primordial para que tu saiba o que é mexer com a concordância verbal. Esse assunto aqui é muito pragmático, tá, pessoal? É uma coisa bem prática,
que não adianta tu apenas entender, mas tu precisa, antes de tudo, saber fazer. Tá bom? Então, a questão do verbo, pessoal, nós podemos dizer que, basicamente, o verbo ele precisa concordar com o pronome. Tá? O verbo tem que concordar com o pronome. Basicamente isso aí. Daí tu vai dizer para mim assim, ah, Leandro, mas eu aprendi lá na 7ª e na 8ª série que o verbo precisa concordar sempre com o sujeito. Não é verdade isso? O verbo tem que concordar com o sujeito? Sim, tem que concordar com o sujeito. Só que no sujeito da frase, seja a frase que for, sempre vai ter um pronome pessoal implícito. Tá? Vou usar um exemplo aqui, criar uma frase aqui embaixo para vocês. Por exemplo, Leandro, aqui embaixo, ó, o Leandro é bonito. Tá? O Leandro é bonito. Essa frase aqui, o Leandro é bonito, o verbo ser está conjugado na terceira pessoa. Tá? Na terceira pessoa do singular. Tá? Como eu disse, o verbo sempre concorda com o pronome pessoal, tá, gente? Embora ele não esteja aqui, ó, não esteja aparecendo um pronome pessoal, nós podemos entender que o Leandro nada mais é do que ele. Tá? Então, o Leandro é ele nessa frase aqui. Tá? Nós tratamos o Leandro como ele. Tá? Então, podemos dizer que ele é bonito. Então, implicitamente, aqui, em vez de pensar em Leandro, né, o Leandro, tu está pensando nele. Tá? Porque aqui está a terceira pessoa implícita. Então, o verbo, basicamente, sempre vai concordar com um desses 6 pronomes que estão colocados aqui em cima. Ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Se em vez do verbo ser, eu utilizasse o verbo trabalhar, tá? Ficaria assim, ó. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Vocês estão vendo que eu coloquei uma barrinha separando aqui o radical, tá? O radical da palavra, do verbo, né? Da sua desinência? Pois é, por que eu fiz isso? Para que vocês pudessem entender que, na verdade, nós estamos tratando de morfossintaxe. Tá? É a morfossintaxe, a morfologia, que é aquele assunto que vocês estudaram na 7ª e na 8ª série, que está em função aqui. Porque, na verdade, o radical da palavra, o radical do verbo, permanece o mesmo em todas as conjugações. Olha só. Tá? Permanece o mesmo aqui em todas as conjugações. Né? A única coisa que muda é a desinência desse verbo, a desinência final aqui, ó. Tá? O, as, a, amos, as, an. Tá bom? Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Tá? Para fins técnicos, nós chamamos isso aqui de primeira pessoa, o eu, segunda pessoa, o tu, terceira pessoa, o ele, primeira pessoa do plural, né? O nós, segunda pessoa do plural, o vós, e terceira pessoa do plural, o eles. Então, dá para dividir todos os pronomes pessoais, aqui do caso reto, em 2 grandes grupos. Singular, os 3 primeiros, e plural, os 3 últimos. Tá? Mas, para não ficar confuso, né? Em vez de ficar dividido em 2 grupos, singular e plural, e depois tem mais a primeira, segunda e terceira. Tu pensa assim, ó, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda do plural e terceira do plural. Simples assim. Nós temos 6 pronomes pessoais do caso reto, com os quais o verbo deve sempre concordar. Por isso que o nome desse assunto da nossa aula é concordância, porque o verbo tem que concordar. Lembrando a vocês também que o verbo só concorda, só existe concordância, pessoal. Isso é muito importante vocês saberem, quando o verbo está conjugado. Tá? Conjugado. Como assim conjugado, Leandro?
Vejam bem que a palavra conjugado, tá? Ela é usada para várias coisas. Quando tu compra um móvel, por exemplo, né? Quando tu compra um móvel, se eu for aqui na internet, por exemplo, ó, que nem vocês estão vendo, e procurar lá no Google, tá? Por exemplo, se tivesse acesso aqui, se tivesse internet, mas não, tô sem internet agora. Só que faltar mesmo. Tá, não tem problema. Mas se eu procurasse no Google lá por móveis conjugados, tá, pessoal? Vocês veriam que apareceria várias opções de móveis, sofás, armários, mesas, até cama, adaptadas para o tamanho e o estilo do lugar que tu quer colocar eles. Por exemplo, no meu apartamento aqui, eu tenho um roupeiro conjugado. Por que conjugado? Porque ele foi adaptado para o meu apartamento. Meu apartamento é pequeno, então eu tive que comprar um roupeiro conjugado, adaptado, né, para o meu apartamento. A minha bancada da cozinha ali também é conjugada. É um móvel conjugado, porque foi adaptado para a minha cozinha. A mesa também, tá bom? Tudo adaptado para o meu apartamento. O que significa isso, então, conjugado? Conjugado é adaptado, ajustado, tá? Então, tu pode entender, substituir a palavra conjugado para não gerar confusão, tu pode pegar e substituir, tá? Essa palavra conjugado por adaptado, tá? Adaptado, ajustado também, tá? É a mesma coisa, adaptado, ajustado, é conjugado. Então, como é que eu faço para adaptar os verbos, tá, pessoal? O verbo é sempre adaptado à pessoa e ao tempo. Quando é a pessoa, nós chamamos de concordância pessoal. Quando é ao tempo, nós chamamos de concordância temporal. Então, o verbo tem que concordar sempre com o tempo e com a pessoa, tá? Com o tempo e com a pessoa. Eu disse para vocês agora há pouco que nós temos 6 pessoas, ou seja, 6 pronomes pessoais que o verbo precisa concordar. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E por coincidência, nós temos também 6 tempos verbais que o verbo precisa concordar. Quais são esses 6 tempos verbais? São pretérito mais que perfeito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, presente, futuro do presente e futuro do pretérito. Tá? São 6 tempos verbais que o verbo tem que conjugar. Então, se tu for multiplicar, né, nós temos 6 pessoas, 6 pronomes, né, vezes 6 tempos verbais. 36. 6 vezes 6, 36. Tá? Então, tu vai ter basicamente para cada verbo, trabalhar, correr, comer, cair, dormir, tá? Para cada verbo tu vai ter 36 formas de conjugação. Leandro, eu vou ter que decorar tudo isso? Prefiro dizer que tu vai ter que saber tudo isso, tá? E para saber tudo isso, tu pode usar de alguns recursos tecnológicos que existem, que eu recomendo para vocês, para que vocês aprendam e utilizem também, porque é na utilização, é na prática que você acaba aprendendo. Eu recomendo esse aplicativo aqui, ó, Conjugador de Verbos, tá? E se a minha internet voltou aqui, eu mostro já o conjugador de verbos para vocês. Esse aplicativo aqui, ó, tem vários, tá, pessoal? Mas este aqui, ó, é o que eu utilizo, que eu baixei no meu celular. Tu vai lá no Play Store, né? E tu faz o download desse aplicativo aqui chamado Conjugação. Por quê? Porque ele é o mais bem conceituado aqui nas opiniões, tá? Você está vendo aqui que eu tenho ele. Tem várias opiniões, vários professores, vários profissionais da linguagem que utilizam esse aplicativo. E o conceito dele está aqui, ó, 4,7, tá? Ele é muito bom esse aplicativo, olha só. Em relação aos outros, tu vai ver. Existem outros aplicativos também do mesmo tipo para vários idiomas, tá? Não só para português, mas para outros idiomas também. Tem para inglês, tá? Tem para espanhol, para português, para o idioma que tu quiser, né? Para vários idiomas existem aplicativos conjugadores de verbo. Tá? O que eu recomendo para vocês, né, claro, é o de português.
tá? Conjugação. Bem simples, faz o download dele que eu recomendo, pessoal. Ah, Leandro, mas você está recomendando o aluno usar o celular na hora da prova e fazer uso de aplicativo tecnológico, não é melhor que o aluno saiba? Sim, meu querido, só que não tem como tu decorar tudo, entendeu? É idiotice tu pensar que tu vai ter que decorar a coisa. Tu vai ter que aprender. Por quê? Porque nesse processo de aprendizagem, tá, tu vai ter que saber que existe uma relação morfossintática entre as desinências verbais, tá? As desinências verbais, o radical do verbo e como é que ele se modifica no todo da conversação. Quando eu falo conversação, eu quero colocar também a escrita junto. Estou falando de escrita. Quando está escrevendo, também está conjugando os verbos, tá? E esse processo aqui de aprendizagem, ele se dá pela prática. Quanto mais tu pesquisa, mais tu aprende. Então, digamos que você está fazendo um texto lá para o professor Leandro, ou um texto da área técnica, para a professora Cíntia, né, de sanidade animal, tá? O que vai acontecer? Tu vai escrever o texto errado para ela porque não é de português? Não, tu vai escrever certo. Então, tu vai pesquisar o verbo. Na hora que tu pesquisa o verbo, para conjugar ele corretamente para a professora Cíntia, tu está acertando, tu pesquisou no teu aplicativo. Tá? Em vez de ficar catando lá, não sei o que, tu vai lá no aplicativo, coloca o verbo, conjuga, faz certo, pratica e já está aprendendo. É na prática que você aprende, tá, pessoal? Não pensem vocês que só porque eu sou formado em letras, tá, que eu sei tudo. Tá? Se por acaso aparecer um verbo que eu não estou acostumado a utilizar, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar as regras de conjugação e de morfossintaxe para aplicar as desinências na forma correta. Mas, havendo dúvida, eu não arrisco. Se eu estou com dúvida, mesmo sendo professor de português, eu não arrisco. Eu vou lá no conjugador e pesquiso. Tá? Porque é mais feio tu errar do que tu pesquisar. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham entendido isso, tá bom? Nós vamos trabalhar bastante redação. Nós vamos fazer uma redação depois que eu acabar esse assunto aqui. Nós vamos ter mais uma aula ainda sobre concordância. Tá? Como eu disse, essa aula só não é suficiente. E nós vamos praticar esse assunto escrevendo, fazendo redação. Porque é na prática que tu aprende os verbos e tu conjuga. Então, tu vai fazer o seguinte. Tu vai fazer o download desse aplicativo. Eu vou propor uma redação para vocês, tá? Depois de uma segunda aula sobre esse assunto. E você vai fazer uma redação perfeita para nós, tá? Eu acho que era isso aí, tá, pessoal? Que eu tinha para explicar hoje. Eu vou deixar esse material aqui, lá no nosso, aí embaixo, aqui logo abaixo desse vídeo, tá? Para que você pesquise, você aprenda, você entenda isso aqui. Eu quero que tu leia este texto que eu escrevi e deixe no comentário aí se tu tá com dúvida, se tu não entendeu, o que eu não expliquei direito, para que eu possa saber e explicar. Lembrem que eu não consigo adivinhar o pensamento de vocês, gente. Então, preciso que vocês se manifestem nesta parte aí que diz comentários, tá? E coloca o comentário de vocês para que eu possa interagir e fazer diferente caso não esteja bom. Tá? Se tu entendeu, coloca também que tu entendeu. Qual é a atividade? A atividade é tu botar aí a tua opinião nesse vídeo. Nem que seja para dizer assim, ó, professor, eu assisti. Tá? Diz que tu assistiu o vídeo para que eu saiba que tu assistiu. Se tu não colocar eu assisti, eu vou saber que tu não assistiu. E isso é ruim, não vai contar presença nessa aula, tá? Então coloca aí. Abração para vocês todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.